O aviso prévio é uma notificação feita pelo empregado ao empregador ou pelo empregador ao empregado quando se quer finalizar um contrato de trabalho. Em geral, ela é de 30 dias, está prevista ali nos artigos 487 a 491 da CLT, mas ela tem algumas regras específicas. O primeiro ponto que é interessante a se observar é em relação a quem se aplica as regras do aviso prévio. E ela vale para os trabalhadores no geral, regidos aí pela CLT, vale para o empregado rural, para o empregado urbano, para o empregado doméstico e até para o trabalhador avulso. Em relação ao prazo do aviso prévio, existe uma lei específica de 2011 que diz o seguinte: a cada ano de prestação de serviços, o empregado tem direito a um acréscimo de 3 dias no período do seu aviso prévio. Então, se o empregado trabalhou 2 anos, além dos 30 dias básicos de aviso prévio, ele vai ter direito a 3 dias do primeiro ano e mais 3 dias do segundo ano. Então, serão 36 dias. O cálculo, então, sempre vai ser feito por anos fechados. Então, trabalhador que trabalhou 1 ano e 2 meses, ele vai ter 3 dias a mais. 1 ano e 9 meses, continua tendo os 3 dias a mais. Agora, se ele fechou os 2 anos, aí ele vai ter direito a outros 3 dias de aviso prévio, passando a ser a 36 dias. Agora, a regra de acréscimo de 3 dias por ano, aqui valendo a ressalva de que o limite total, somando os 30 de base mais os 3 em 3 que são somados, é de 90 dias, ela vai valer exclusivamente a favor do empregado. Se o empregador for dispensar um empregado antigo, ele vai ter aquele direito de acréscimo. Agora, se o empregado for pedir demissão, ele não tem essa obrigação de aguardar na empresa por mais de 30 dias. Existem também 2 modalidades de aviso prévio, que é o aviso prévio trabalhado e o aviso prévio indenizado. Isso acaba sendo uma consequência de se avisar ou não. Ou seja, quando o empregador manda o empregado embora, se ele estiver dentro da previsão ali dos 30 dias, ele tem que notificá-lo 30 dias antes. Se ele não notificar 30 dias antes, ele vai pagar ali o valor de um salário. O mesmo vale em relação ao empregado que deixou de notificar o empregador. Por isso que chega muito caso de cliente que avisa: mas eu não recebi quase nada de verba rescisória. Justamente por isso, ele pede demissão e aí ele teria vários valores ali para receber, saldo de salário, as férias proporcionais, 13º proporcional, acaba não recebendo muita coisa, porque é deduzido da rescisão dele o valor de um salário integral, justamente porque ele saiu de imediato da empresa, não avisou previamente o empregador, então ele perde o valor de um salário. No cumprimento do aviso prévio, o trabalhador tem 2 benefícios. Então, suponhamos que ele fique ali 30 dias cumprindo o aviso. Durante esses 30 dias, o empregador tem que disponibilizar a ele ou uma redução de jornada de 2 horas por dia, ou se não for reduzido diariamente 2 horas, que ele tenha 7 dias de folga, justamente para que tenha a possibilidade de procurar um novo emprego. O aviso prévio vai ser devido ao empregado no caso de encerramento das atividades da empresa, ou seja, ela faliu. Nesse caso, ele tem direito ao aviso prévio. Segunda hipótese, a mais tradicional, que é a dispensa sem justa causa. Foi dispensado, tem que ser avisado por 30 dias de antecedência no mínimo, ou naquela proporção que a gente já mencionou. E por último, os casos de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é justamente aquele caso em que o empregado é forçado a pedir demissão. O pagamento do aviso prévio ou a concessão dos dias do aviso prévio vai ser pela metade quando houver culpa recíproca na rescisão, ou seja, às vezes o empregado está sofrendo uma circunstância que o force a sair da empresa e ao mesmo tempo ele está cometendo uma falta grave, hábil a ensejar uma justa causa, ou seja, os dois estão errando. Nesse caso de culpa recíproca, é possível reduzir o aviso prévio pela metade.
E também uma inovação que veio com a reforma trabalhista, que é a possibilidade de se fazer um acordo na rescisão contratual, e aí também o aviso prévio pode ser reduzido para metade, tanto ou metade do valor ou metade dos dias trabalhados. Um alerta importante se refere às atitudes que são tomadas pelo trabalhador durante o cumprimento do aviso prévio. Então, por exemplo, ele é avisado previamente da sua dispensa, ele já sabe que tem um dia determinado para sair da empresa. E aí, no curso do aviso prévio, ele comete uma atitude que enseja a penalidade da justa causa, o que faz com que sua dispensa seja convertida de dispensa sem justa causa para dispensa motivada e vai gerar uma série de consequências, principalmente em relação ao aviso prévio. Naquele momento, ele já tem imediatamente cancelado o seu aviso prévio, porque cometeu uma atitude que gerou a justa causa, não vai ter direito nem a cumprir os dias que faltam, nem a receber os respectivos valores, fora tudo que ele vai perder se comparado uma rescisão de dispensa por justa causa com uma rescisão de dispensa sem justa causa, que os valores vão ser completamente distintos. E um ponto final que é importante esclarecer é em relação aos reflexos das verbas rescisórias em relação ao aviso prévio. Ou seja, se a pessoa vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS, todas aquelas verbas que se recebe nos últimos dias trabalhados decorrentes de todo o vínculo, do que deixou de ser pago, ela vai levar em consideração o mês do aviso prévio. É o que se chama de projeção do aviso prévio. Então, se o empregado ainda vai trabalhar mais 30 dias, aquilo vai ser considerado, por exemplo, para efeito de cálculo de férias, de 13º.